Fala turma, sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast, um podcast onde, onde o podcaster, é assim que se fala, ele começa o podcast sem pauta nenhuma e vai embora. Nesse podcast eu vou tentar falar um pouquinho sobre disciplina e autoestima, porque eu acho que são duas coisas que, inclusive, eu falei por cima no último podcast, mas eu acabei não me aprofundando. Quando eu comecei a querer me aprofundar, eu quis terminar o podcast. Eu tava com a bexiga cheia e eu não queria me dar o trabalho de ir em casa e depois voltar pro carro para voltar para gravar. Então eu acabei não gravando. Então eu vou tentar gravar hoje também porque deu um insight. Mas é isso aí. E o que eu tô querendo dizer com esse negócio de autoimagem e disciplina? A grande verdade é que nem eu sei. Eu só me propus a fazer e é isso que eu estou fazendo. Inclusive esse é o exemplo do que eu estou fazendo, por exemplo, que eu falei inclusive no último podcast. Que é se você se propõe a fazer alguma coisa, você ir lá e fazer, isso faz você se sentir melhor consigo mesmo, de alguma forma. Isso faz você se sentir confiante. Você pensa, caralho, se eu me propus a fazer tal coisa, eu vou lá e eu faço, então é porque eu tenho palavra, eu sou uma pessoa que eu não sei, eu tenho confiança, é isso aí, né? Eu tenho confiança em mim mesmo. Mas como é que você vai desenvolver essa confiança em si mesmo se todas as vezes que você se propõe a fazer alguma coisa, você peida na farofa e não faz aquilo, entende? E é por isso que e é isso aí, cara. Esse podcast vai ser difícil. Acho que é porque quando a gente está dirigindo e falando ao mesmo tempo, a gente não presta muito atenção nem em uma coisa nem outra. Mas mudando de assunto, depois quando o cérebro já estiver um pouquinho mais aquecido, eu volto para esse assunto, ou não. Eu tô fazendo um jejum de... não sei. Em tese era para ser um jejum de 3 dias. Eu ia começar ontem, mas acabou que eu comi. Eu não comecei ontem. Mas hoje eu tô firme no jejum. E vamos ver, cara. Vamos ver até onde vai esse jejum, cara. É muito bom, cara, poder falar alto, cara. Mas eu tô aí acho que já umas 12 horas de jejum. Eu quero ver se eu fico até o domingo. Hoje o dia inteiro e amanhã, quando eu acordar, eu como alguma coisa. Não sei se vou conseguir, mas eu quero tentar. Mas e em tese era para eu ter feito isso ontem. E daí já entra naquela história. Quando você se propõe a fazer alguma coisa e você não faz, é como se você fica meio mal, sabe? Como se o seu subconsciente interpretasse que você não é confiável, sabe? Sabe coisa bizarra? O teu cérebro não pode confiar em si mesmo. E daí o resultado é que você fica inseguro, porque você não tem confiança em si mesmo. Então toda aquela coisa que você depende de si mesmo, você não vai fazer porque você vai peidar na farofa, porque você vai pensar, caralho, eu dependo só de mim, mas eu não confio em mim, porque eu sei que se der merda eu vou me fuder e é isso aí. Aí dá esse problema e você fica... E daí acontece, cara, que parece que é uma espiral de...
É uma espiral de negatividade ou de insegurança que, conforme você vai ficando mais inseguro, você vai fazendo menos coisas, e quanto menos coisas você vai fazendo, mais inseguro você vai ficando, e daí quando você precisa fazer alguma coisa por conta própria, você fica com medo, fica ansioso porque você não confia em si mesmo, porque o seu subconsciente, toda vez que você precisou de confiar em algo que era genuinamente seu, você peidou na farofa. E daí isso vai entrando numa espiral de medo e insegurança. Quando tu percebe, tu tá inseguro, tá? Não inseguro, mas paralisado, porque é isso que a insegurança faz. Ela paralisa as pessoas, ela te paralisa, entendeu? E daí quando você fica paralisado, você não consegue fazer mais nada direito, porque você não faz mais as coisas, e daí quando você precisa fazer, as suas habilidades elas já estão atrofiadas, e daí você... Eita! Caralho, cruzamento fodido aqui. Quase bati o carro. Mas entendeu, cara? E daí conforme você vai fazendo merda, o seu cérebro vai entendendo que esse é o teu padrão, e daí você vai tendo menos força mental para seguir de forma diferente, e o resultado é que daí você se torna uma pessoa mais fraca mentalmente. Não só você só fica mais fraco como um todo, mas principalmente mentalmente, porque quando você precisa fazer alguma coisa que exija as suas habilidades... Cara, acho que eu tô sendo meio repetitivo nesse podcast aqui, porque eu tô dirigindo, e quando você dirige você não presta muita atenção. Mas agora acho que eu vou conseguir falar um pouco melhor. O que eu tô querendo dizer, cara, é que quando você deixa de fazer as coisas, daí você fica como se o seu eu interno fosse mais enfraquecido. Então, quando você precisar de uma força mental para, por exemplo, resistir a algum vício ou ter coragem para fazer alguma coisa além, você não vai ter. E você vai sempre ficar naquela zona de conforto, que são aquelas coisas que você... O que é a zona de conforto? É tipo aquele lugar que você sabe que ali você não vai fazer merda, por exemplo. Ficar em casa mexendo na internet é uma coisa que você tem certeza que não vai dar merda, você não vai fazer merda se você ficar em casa mexendo no computador. Que nem hoje, eu tinha me proposto a gravar esse podcast, mas eu fiquei com preguiça. Eu não vou gravar, vou ficar em casa só vendo merda na internet, e eu nem vou me dar o trabalho de tentar gravar, vou deixar para depois, não quero gravar agora. Mas eu decidi, cara, eu vou gravar agora, e eu não quero gravar aqui em casa, eu quero gravar em outro lugar. E eu fiz isso, cara, e aí que tá, enquanto eu tava dirigindo, acabei de quase bater o carro num cruzamento. E é isso que acontece quando você sai de casa, cara, você se expõe a mais riscos. Se eu estivesse dentro de casa, eu não ia correr esse tipo de risco. O máximo que eu ia fazer era, sei lá, tropeçar no corredor da casa e ficar... E deu, entendeu? Agora, quando você sai na rua, que nem você se expõe a riscos muito maiores, e isso daí faz você... E daí se você não tem quando você tem um eu interno muito fraco, você acaba não querendo, evitando essas situações. E quando você é obrigado a ter que se expor a essas situações, a sua chance de fazer merda é muito maior, porque você por não ter se exposto a essas situações antes, e nas vezes que você se expõe e deu merda, você já tem uma crença no subconsciente que vai dar merda, e além disso você tem pouca experiência. Então essas duas coisas juntas
acabam facilitando nessa espiral ruim. E como é que faz pro cara que já tá lá no fundo do poço, pro cara que, sei lá, tá um tempão sem sair de casa, o cara que tá, sei lá, 2 anos dentro de casa sem conseguir, sem trabalhar, sem estudar, só na base do hedonismo, só na base de joguinho, só na base de fórum, só na base de comer porcaria. É claro que não é tanto assim, é difícil achar alguém que tá tão ruim assim, mas eu só tô dando um exemplo esdrúxulo para pontificar. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, cara, quando você tá nessa situação, como é que você tá numa situação de super senso de conforto, de zona de conforto. Você está numa super situação de zona de conforto, e para você sair dessa situação, você precisa, e é por isso que eu usei o exemplo daquela listinha lá, porque foi o que aconteceu. Se não fosse aquela listinha, eu acho que esse podcast nem ia existir. Talvez ele até fosse existir, só que ele ia ter só, por exemplo, 2 episódios, porque eu tinha gravado 2 episódios, tipo, dava vontade, eu ia gravava, só que depois começou a dar preguiça e eu não fui gravando. Então eu tinha gravado 2 episódios no começo de 2020, e depois eu só fui gravar lá por junho de 2020, e eu só fui gravar porque eu já estava criando o hábito de fazer essa listinha. Eu acho que nessa época nem era semanal, era só diária, e o que acontece? Quando eu fui fazer essa lista, eu tinha, não sei porque eu tinha colocado gravar podcast, porque eu acho que eu queria gravar, só que eu sempre esquecia de gravar. Tipo, dava aquela vontade de falar, pô, queria gravar, né, ia ser legal. Só que eu nunca ia lá e gravava de fato. E daí nesse dia, eu tinha postado, eu vou gravar. E daí eu tinha feito, né, eu tava fazendo as minhas coisas e lá na minha lista, parece que eu já estava quase tudo feito. E daí eu pensei, isso aí é um dever cumprido, né? Daí eu vi lá, gravar podcast, putz, e deu aquela preguiça, sabe? Caralho, eu tinha até esquecido que queria colocar. Mas eu pensei, mas se eu pus, eu vou gravar agora, né? E daí eu gravei, fazia muito tempo, e eu gostei muito de ter gravado, porque eu me senti muito bem gravando. E depois disso eu fui e postei, e depois eu percebi que se eu não tivesse me proposto a gravar esse negócio, que assim, eu já tinha aberto o canal, eu já tinha postado 2 episódios, então assim, em algum lugar dentro de mim eu sabia que eu queria criar isso para ver o que ia dar, mas eu estava procrastinando. E quando eu vi lá, nesse dia em questão, eu tinha terminado tudo que eu tinha para fazer, sei lá, estudar inglês, estudar para concurso. E daí, acho que era a penúltima ou a última coisa para fazer no dia, era gravar. E depois que eu criei o hábito de fazer essa lista, eu só me sinto em paz quando eu faço tudo que eu tinha me proposto a fazer. E uma dessas coisas é gravar. Então eu me forcei a gravar essa porra. E provavelmente, se não tivesse lá na lista, ia ser uma coisa que, assim, eu ia ter uma vontade, mas ia ficar naquele negócio de, né, um podcast, que da hora, né? Tem uns caras aí ganhando dinheiro com podcast, eu escuto um monte de podcast, putz, eu queria às vezes estar junto com esses caras falando também. Mas eu ia ser assim esse pensamento, e eu ia deixando, empurrando com a barriga. Só que como eu tava lá, nesse dia em questão, eu nem tava com esse sentimento de querer gravar um podcast ou participar de um podcast. Era um dia que eu realmente não tava com sentimento nenhum, mas não precisava fazer aquilo, porque se estava lá, eu ia ter que fazer aquela merda. E foi o que eu fiz, eu fui lá e gravei, e então eu comecei a perceber, caralho, ao invés de eu ficar esperando um sentimento de inspiração para ir fazer um negócio, eu vou colocar que eu vou gravar, e foda-se se eu tiver inspirado ou não, eu vou gravar essa merda.
Então eu comecei na minha listinha sempre, em algum dia específico, hoje eu vou gravar um podcast. E daí hoje eu vou gravar um podcast. Só que aí começou a acontecer outro problema. Eu colocava lá na lista, gravar podcast. Só que daí, o postar, às vezes eu gravava o podcast, ele ficava no meu arquivo. E às vezes eu demorava uma semana para postar. Teve podcast que eu até cheguei a apagar, porque eu nem lembrava mais o que eu tinha falado. Falei, porra, eu nem lembro mais o que eu falei, não vou postar. É irônico, porque querendo ou não, se eu postar, gravar o podcast e postar no mesmo dia, eu também, depois de uma semana, não vou lembrar mais o que eu falei, seguindo essa lógica. Mas sei lá, cara, eu sou meio burro, não tenta me entender. Só que a questão é a seguinte, eu gravei, mas eu não postava, ficava procrastinando. Aí eu resolvi, não, gravar e postar, entendeu? Eu vou gravar e necessariamente postar. Aí mesmo que eu resolva procrastinar, gravo o negócio e falo, mas não vou postar agora, eu tô com preguiça, eu excluo da listinha o gravar, mas eu deixo postar, daí continua na lista postar podcast. Porque assim eu tenho outras coisas nessa lista, mas aquilo lá tá naquela lista. É uma coisa palpável. E por que eu tô falando disso? É porque é muito difícil sair da zona de conforto usando motivação. Tem que ter aquela coisa de motivação versus disciplina, né? Diz que a disciplina ela é superior à motivação porque ela é constante, enquanto a motivação ela é volúvel e inconveniente, porque às vezes a motivação vem num momento que você não... Menos um momento completamente aleatório, ela é volúvel e imprevisível. A disciplina ela é constante e previsível. Então, eu vi isso na prática quando, por exemplo, quando eu voltei eu tinha gravado 2 podcasts na base da motivação. Deu vontade, fui lá e gravei. E a disciplina, só que foi isso, esse foi o resultado da motivação. 2 podcasts nos primeiros 6 meses após ter criado o canal. Aí, quando eu comecei a voltar com os podcasts, o primeiro que eu gravei depois desse tempo todo sem gravar, no dia que eu gravei porque estava na listinha, gravar podcast. Mas não é um dia que eu bateu assim um sentimento em mim, puta, tô com vontade de gravar um podcast. E assim, eu até tinha essa vontade, tanto que eu tinha colocado ele lá na lista, gravar um podcast. Mas não era aquela puta vontade de, sabe? Era aquela vontade que deu, a motivação e foi embora. Só que quando tinha dado aquele pico de motivação, eu tinha colocado ali, porque eu estava motivado para gravar, mas não podia gravar naquele momento. Então já que eu tenho essa lista aqui, onde eu faço as minhas coisas, eu vou colocar aqui também. Então, durante o pico de motivação, eu coloquei isso lá. Se eu não tivesse colocado, esse pico ele ia embora, que nem ele tinha ido das outras vezes, e eu não ia ter gravado nada. Só que naquele dia, como eu coloquei ali, eu tinha esquecido que estava ali, e quando eu fui ver que eu tinha terminado tudo, só tinha sobrado aquilo, eu nem lembrava no dia que tinha sobrado. Só que, e no dia eu nem estava com vontade de gravar. Só que estava ali, e eu fiz aquele podcast como um dever. Não, se eu me propus a fazer, eu vou fazer, mas eu não estava afim. Mas deu que enquanto eu fui gravando o podcast, eu vi que na verdade eu estava com muita vontade, só que naquele momento ela estava adormecida, até porque fazia muito tempo que eu não tinha gravado. E eu fui gostando, fui gravando, e acho que deu uns 50 minutos aquele podcast. Foi um dos podcasts, foi o 3º ou 4º, não sei. Foi aquele podcast que eu falei que quando você tem 22, 23 anos, você ainda é visto como moço, como jovem. Quando você tem 25 pra frente, você é visto só como um cara qualquer, assim. A sociedade começa a ter menos paciência com você. E aí eu gravei esse podcast e postei, e enquanto eu ia gravando, eu fui gostando de gravar, e eu vi que, na verdade, eu queria muito gravar, porque saiu 50 minutos de podcast. E eu acho que é isso que esse que é o segredo para você, para quem tá no fundo do poço, sei lá, tá desempregado, tá há muito tempo, tá ficando antissocial, faz meses que não sai de casa.
ao invés de você ficar esperando uma motivação para você fazer isso, você colocar metas pequenas, diárias, porque daí você tem, assim, coisas pequenas, porém palpáveis de superação. Por exemplo, sei lá, você é uma pessoa que tem déficit de atenção e você não consegue, assim, ler 2 páginas de um livro, para você é uma tortura. Daí você bota assim nessa lista, hoje eu vou ler uma página, entendeu? Por mais que seja pouco, se para você é um esforço enorme, mas você vai lá e faz, e você cumpre aquilo, você se sente mais confiante, pensa, opa, pelo menos uma página eu consigo. E de quebra você você treinou o seu cérebro para ler pelo menos uma página. Então você fica, sei lá, 2 semanas lendo só uma página, ou sei lá, só 10 páginas, se o cara ele é um pouquinho mais concentrado. Você fica lá lendo 10 páginas por uma semana, aí depois você aumenta para 15 páginas, aí depois você aumenta para 17 páginas por dia. E primeiro o corpo ele vai se acostumando, porque o cérebro ele vai se acostumando, mas pode ser usado para corpo também, para academia. O seu ser vai se acostumando com essa nova realidade e vira um ciclo vicioso reverso. Em vez de ser um ciclo vicioso de derrota, vira um ciclo virtuoso e não um ciclo vicioso. Porque você se propõe a fazer um negócio, você faz aquilo, você se sente bem por fazer aquilo, não por fazer aquilo, mas você se sente bem por ter feito o que você se propôs a fazer. E além disso, você ainda o quê? Hein? Eu não sei, a minha mente se perdeu. E além disso, você ainda vai realmente treinando alguma coisa. Por exemplo, se você se propõe a gravar um podcast, depois que você grava esse podcast, você não só fica realizado porque você fez uma coisa que você se propôs a fazer, mas você está a um podcast a menos de fazer, tem um podcast merda a menos, entendeu? Cada podcast que você vai fazendo, ou cada livro que você vai lendo, ou cada agachamento que você vai agachando, você vai ficando um passo mais perto de ser bom naquilo. Então é uma tríade enquanto procrastinar é uma tríade de fracasso, porque você se sente mal, porque você não sabe nada. Aí por você não saber nada, quando você tenta fazer alguma coisa na base da emergência, porque quando a pessoa procrastina, ela só vai fazer alguma coisa quando é uma emergência, quando ela precisa muito fazer aquilo. Tipo, o cara tá 2 anos sem trabalhar, estudar, a mãe do cara ou o pai do cara chega no quarto do cara e fala: sai daí, vai achar um emprego, seu merda! Aí o cara vai cheio de currículo, entregando nos lugares, aí o cara se fode nos lugares, o cara não sabe conversar, o cara não sabe fazer uma entrevista, o cara percebe que o currículo dele não tem nada para colocar. E daí o cara ele se fode, aí ele não consegue emprego, ele volta para casa e daí ele se sente um fracassado porque ele não conseguiu um emprego e está quase sendo expulso de casa, mas ele não pode fazer nada porque ele não conseguiu um emprego. Entendeu? O cara ele vive na base da emergência, aí ele não sabe de nada. Quando ele precisa saber de alguma coisa ele não sabe, então ele fracassa naquilo. Isso faz ele se sentir pior. Por ele se sentir pior, ele fica com mais medo de tentar de novo e fica nesse ciclo de mediocridade, desespero e covardia. Acho que esse é o ciclo correto do cara que procrastina. Mediocridade, desespero, covardia. Você está medíocre, você não sabe de nada, aí você precisa, por uma urgência, saber de alguma coisa, vem aquele desespero, você tenta fazer, mas não dá certo, e por não dar certo vem a desesperança, esqueci agora outra palavra que eu tinha usado, mas vem a covardia, porque você, quando tentou, se fudeu, mas se fudeu muito, e daí você vai ficar com medo de fazer de novo, e daí você não só não vai ficar igual ao teu ponto inicial, que você era só um cara que não sabia fazer nada, mas agora você vai ser um cara que não sabe fazer nada, é triste por não saber fazer nada e tem medo de tentar fazer. E quando você bota uma lista de coisas para fazer, o que acontece? Você reverte isso. Você faz o negócio, você não sabe fazer nada,
Então você se propõe a fazer uma coisa sem precisar ser em uma situação de emergência. Então você está aprendendo aquilo com calma, então você vai aprender aquilo muito melhor. Então você está numa situação que você não sabe de nada, você vai lá, você começa a aprender alguma coisa com calma, você aprende um pouco, você fica feliz porque você aprendeu aquele pouco que você se propôs a aprender, e essa felicidade gera uma sensação de confiança em você. Aí você, na outra semana, você já não é mais uma nulidade completa, você sabe um pouquinho de alguma coisa. Aí esse pouquinho você se propõe a fazer um pouquinho mais difícil. Agora, sei lá, antes eu lia 5 páginas, agora eu vou ler 7. Aí você lê, você se sente bem porque você se superou mais um pouco, e daí você se sente mais confiante, e daí você se sente mais disposto a enfrentar desafios ainda maiores. E entende, cara? E pra mim, porque muito falam em ter disciplina, só que assim, tem 2 tipos de disciplina. Tem aquela que é um hábito, por exemplo, quando eu acordo eu me alongo e todo dia eu vou pra academia. Tipo, eu não preciso colocar isso nessa listinha, porque é uma coisa que já virou um hábito tão enraizado que já virou um estilo de vida. É o tipo de hábito que eu não preciso mais me esforçar para ter. Agora, tem essa disciplina que ela já está incrustada em você, mas tem aquela disciplina que é a disciplina de sempre ir além, entendeu? Aquela disciplina de se superar, de não só tipo fazer as coisas básicas para se manter, mas de sempre fazer além para se superar. E essa disciplina é mais difícil, e é por isso que eu uso uma lista para conseguir me superar sempre, para conseguir fazer certas coisas que não são um hábito, não virou parte não virou parte de mim, que nem ir para academia. Por exemplo, postar podcast é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu faço há bastante tempo, mas não virou um hábito. Eu não acordo todos os dias e falo, hoje não é uma coisa que eu faço naturalmente, eu vou me alongar, eu vou pra academia e eu vou postar um podcast. Não, é uma coisa que se eu não tiver alguma coisa de fora falando pra mim, você tem que fazer isso daqui, faz isso daqui. Se não tiver alguma coisa de fora falando pra mim fazer aquilo, eu não faço, entendeu? Não tem uma, porque não é um hábito, mas é como é que eu posso dizer? É um trabalho, de certa forma, não um trabalho remunerado, mas não deixa de ser um trabalho. Tudo nessa vida é de alguma forma um trabalho. E é por isso que eu acho que o segredo é você colocar pequenas metas para você mesmo e ir aumentando elas gradativamente. Só que também tem que é foda porque você nunca sabe quando como é você que está criando essa lista, como é você que está se propondo a fazer essas coisas. É difícil saber se você não está pegando meio leve consigo mesmo. Tipo, você sabe que poderia ler 15 páginas, mas bota como meta ler só 12. Será que isso não seria uma forma de sabotagem? Eu não sei, porque é muito difícil, porque daí acho que envolve um processo de você ter autodisciplina e ser autodidata e ser honesto consigo mesmo. E o que acho que é a parte mais difícil, você ser honesto consigo mesmo e ser sincero, tipo, não, isso daqui é fácil, eu estou me propondo a fazer um negócio que eu poderia fazer bem mais do que isso daqui, mas acho que para você conseguir, para esse esquema da lista dar certo, você tem que ser um cara honesto, você tem que ser um cara honesto consigo mesmo, porque isso não é muito fácil você criar uma lista, mas sempre manter essa lista fácil. Então é uma questão
essa lista é só uma muleta, mas é uma questão mais profunda que isso, se você for ver bem, porque é uma questão de autodisciplina e é muito difícil você desenvolver autodisciplina porque ninguém quer ser duro consigo mesmo. Todo mundo sabe os seus próprios limites e ninguém quer superar de verdade eles. Ninguém quer saber que às vezes a pessoa ela nem sabe os limites dela, quem dirá como superar. Às vezes, tem gente que não sabe, eu mesmo, acho que eu não sei os meus limites físicos. Eu acho que se eu quisesse mesmo, eu podia pegar só uns 30% a mais no agachamento livre e fazer a mesma quantidade de repetições. Eu não faço por, sei lá, por medo, ou porque eu não quero sofrer tanto, porque daí você tem que fazer mais força, daí você vai ficar ruim, o coração vai bater mais rápido, vai ficar aquela merda. Então é muito difícil você pegar pesado consigo mesmo, de verdade. Só que muito difícil também, é foda também, você confiar isso a alguém pegar pesado por ti, tipo, como se fosse uma espécie de personal trainer da vida, porque como é que você vai saber se... Como é que você vai saber se você está sendo guiado pelo caminho correto? Porque por mais que os outros, qualquer mestre ele seja bom em definir seus limites, talvez conhecer os seus limites melhor do que você mesmo, ele não sabe quem você é, ele não sabe qual é o seu caminho, qual é o melhor caminho para você. Por exemplo, pai e mãe, que em tese são os primeiros mestres da nossa vida, mas eles não sabem. Tem tanto caso aí de... Quantos casos tem aí de pai e mãe que obriga o filho a ser uma coisa que ele não quer ser? Então é foda você depender dos outros para ter disciplina, porque os outros não sabem quem você é e qual é o seu caminho. Então acho que o único caminho plausível é a autodisciplina, só que é o caminho mais difícil, porque é muito difícil você saber se você está pegando pesado consigo mesmo. É muito difícil você olhar para dentro de você e saber se você realmente está chegando perto, está realmente nos seus limites. E é muito assim, a academia, todo mundo usa a analogia da academia porque é a analogia mais simples. É muito simples você saber se você está perto do seu limite numa academia. Mas tem coisas que são mais subjetivas e é muito mais difícil. Por exemplo, a sua mente, quantas horas por dia você aguenta estudar? Será que são só 2 mesmo? Será que são 4? Será que são 6? Será que são 12? Se você quiser, será que são 18 por dia durante, sei lá, 2 meses? Às vezes você pode ouvir isso e falar, não, loucura, 18 horas por dia, sei lá, 16 horas por dia, estudando por 2 meses, impossível. Mas será que é? Você já tentou? Ou então, sei lá, algum limite emocional. Daí fica mais subjetivo ainda, tipo, sei lá, levar um soco na cara e não revidar, aguentar a humilhação de tudo qualquer jeito e não se abalar, coisa assim, entende? São limites que as pessoas elas não entendem, porque elas não testam em si mesmas, entendeu? Mas é isso, acho que isso fica para reflexão para um próximo podcast, como ser uma pessoa mais disciplinada e como saber ser uma pessoa disciplinada, porque eu acho que nem eu sei direito. Eu só tento atrás usando essa lista como muleta, mas pode ser falho também, porque você pode muito bem se propor a coisas que você no fundo sabe que você vai conseguir fazer com facilidade, porque você não quer pegar duro consigo mesmo. Talvez o segredo seja você fazer uma puta de uma lista que você... Só que daí se você fizer um negócio que você acredita que você não vai conseguir alcançar, você não vai se empenhar para alcançar as metas daquilo. Daí perde a graça também. Então eu não sei. Fica para um próximo podcast. Eu comecei a reler o livro Musashi, um romance enorme. Eu comecei a ler esse... Que assim, o Musashi ele foi um personagem real, só que o livro que foi escrito, ele foi mais romanceado, ele é meio biográfico e meio fictício, e eu estou lendo esse livro. A primeira vez que eu li, eu achei ele muito edificante, porque mostra tanto o caminho de Musashi, quanto o caminho do amigo dele, Matachashi, enquanto Musashi ele ia cada vez mais desenvolvendo uma disciplina forte e rígida, o Matachashi ele ia se afogando em hedonismo, em alcoolismo, em prostituição.
E o livro inteiro vai narrando o amadurecimento de um e a decadência de outro. E eu tô relendo esse livro porque na primeira vez que eu li eu acho que ele foi bem importante para o meu amadurecimento. E agora eu tô relendo e conforme eu vou relendo esse livro, eu vou deixando as minhas considerações aqui no podcast. E é isso aí. Até o próximo podcast. Fui.